Nosso próprio senso de bem-estar está em risco quando nos apegamos ao mundo exterior, que é inconsistente e não confiável. Há cerca de 2000 anos, o filósofo estoico Epicteto observou que as pessoas são sobrecarregadas e arrastadas para baixo porque tendem a se preocupar com muitas coisas. No entanto, sua cura não é deixar de se importar completamente, mas sim se importar com as coisas certas e parar de se apegar tanto ao que não importa. O que importa e o que não importa, de acordo com Epicteto, está ligado à realidade do nosso lugar como seres racionais em um ambiente em constante mudança. E essa realidade fica clara nos princípios de seu trabalho, a dicotomia do controle. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Se conseguirmos nos preocupar com as coisas que estão sob nosso controle, estaremos em uma posição de força. Mas se nós deixarmos essas coisas de lado e nos concentrarmos ao que não está em nosso controle, estaremos em uma posição de fraqueza. Especialmente quando nos apegamos ao que não está sob nosso controle, nos preparamos para uma vida de sofrimento. Mas o que são essas coisas às quais nos apegamos? E por que é melhor deixarmos elas de lado? Nesse vídeo iremos explorar a filosofia de Epicteto e o que, segundo ele, devemos focar para sermos felizes e contentes, e o que devemos deixar para trás e como fazer isso. As duas principais fontes da filosofia de Epicteto são chamadas de Discursos e Manual de Epicteto, que contém suas palavras de sabedoria registradas por seu discípulo Arriano. Esses textos antigos podem nos ensinar muitas coisas sobre alcançar um estado de contentamento e paz interior, mas também sobre fortalecer nossas mentes contra circunstâncias externas que normalmente experimentamos como dolorosas. No primeiro capítulo de Discursos, Epicteto deixa claro que as circunstâncias externas só podem nos prejudicar se nós permitirmos, ou seja, se nos apegarmos a elas. Ele dá como exemplo ser exilado, dizendo que estar exilado não o impede de ir com um sorriso nem de ser alegre e sereno. No entanto, se ele tivesse se apegado à ideia de que ser exilado é uma grande tragédia, ou as suas posses e as pessoas às quais tinha sido separado, ele teria sofrido. Epicteto sabia muito bem que a possibilidade de ser exilado não está em nossas mãos para escolher, mas ser alegre e sereno está. Portanto, ele não se importava com a catástrofe que poderia estar ocorrendo em sua vida, mas sim na forma como ele iria agir diante dela. Se nos concentrarmos apenas no que podemos controlar e deixarmos de lado todo o mais, então nada de fora poderá nos prejudicar. Agora surge a pergunta: o que exatamente está dentro do nosso controle e o que não está? Aqui está o que Epicteto declarou no primeiro capítulo de seu manual. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Coisas sob nosso controle são opinião, busca, desejo, aversão. Em uma única palavra, quaisquer que sejam nossas ações. Coisas que não estão sob nosso controle são o corpo, a propriedade, a reputação, o comando e, em uma palavra, quaisquer que não sejam nossas ações. Portanto, de forma simples, o mundo exterior não está sob nosso controle, mas a maneira como escolhemos agir e nos posicionar em relação a ele está sob nosso controle. Novamente, Epicteto não nos incentiva a não nos importarmos com nada. Muito pelo contrário, viver uma vida boa e moral em conformidade com a natureza é o principal objetivo de um estoico, que está completamente sob nosso controle. Mas ele nos encoraja a não nos apegarmos ao que não está sob nosso controle, porque essas coisas são inconsistentes, fracas e não confiáveis. Sim, o mundo exterior é encantador e excitante dos prazeres. Ele é doce, mas insaciável. Muitas vezes o consideramos interessante o suficiente para persegui-lo. Então desejamos o que o mundo tem a nos oferecer e nos apegamos a qualquer coisa que agrade a mente e os nossos sentidos. Mas perder o que nós somos apegados dói. E, infelizmente, o que ganhamos e perdemos está nas mãos do destino. Portanto, se deixarmos nossa felicidade depender de coisas que não estão sob nosso controle, o destino irá controlar como nos sentimos. Portanto, é fundamental que paremos de nos apegar a coisas que não controlamos se quisermos desenvolver um senso forte e estável de bem-estar. Felizmente, Epicteto nos fornece situações e métodos para fazer isso, enfatizando o poder de nossa faculdade de raciocínio e desvalorizando as coisas que estão fora dela. Para esse vídeo, eu estruturei essas coisas de forma diferente para fins de praticidade, com base no que Epicteto tinha a dizer
ler no primeiro capítulo de seu manual. Você vai conhecer 3 categorias de coisas das quais é melhor nos desapegarmos de uma perspectiva estoica. Vamos lá. Número 1. Pare de se apegar a objetos, pessoas e poder. Parece fazer parte da natureza humana, não apenas se apegar às pessoas com as quais nos associamos, mas também aos objetos. Muitas vezes confundimos o apego, que tem certos elementos possessivos, com o amor, e assim desfrutamos profundamente da presença de alguém de quem gostamos, mas sofremos quando essa pessoa sai de nossas vidas. E o que é ainda mais trágico é que frequentemente sofremos a perda de alguém antes mesmo que essa perda ocorra, o que acontece em nossa imaginação. Se apegar a alguém ou a algo implica a dor contínua que vem com a resistência a uma separação possível, mas inevitável daquilo a que estamos apegados. Em alguns casos, o medo da perda ou do abandono se torna uma obsessão, significando que nossas vidas giram em torno de evitar a separação, e o mesmo vale para o poder. O filósofo grego antigo Epicuro apontou que o poder é insaciável, e essa é a razão pela qual obter poder geralmente leva a uma fome de mais poder. Pessoas corrompidas pelo poder foram a causa de miséria inúmeras vezes, porque não queriam abrir mão dele e queriam mais, o que apenas causa estresse. Mas a ironia do poder é que, embora sugira controle, o poder em si não está sob nosso controle, o que significa que ele pode ser dado e retirado a qualquer momento. Lutar contra a natureza impermanente da existência é o caminho do tolo. Se quisermos viver em conformidade com a natureza como os estoicos fazem, então devemos nos ajustar à transitoriedade. Mas como? Epicteto tinha um conselho simples, mas profundo, sobre como tratar o mundo quando se trata de objetos, pessoas e poder. Ele sugeriu que tratemos a vida como um banquete. Alguma coisa é trazida até você, estenda a mão e pegue a sua parte com moderação. Ela passa por você, não a detenha. Ela ainda não chegou, não estenda seu desejo por ela, mas espere até que ela chegue até você. Faça isso com relação a crianças, a uma esposa, a cargos públicos, a riqueza, e você eventualmente será um parceiro digno dos banquetes dos deuses. Em seguida, ele continua dizendo que quando podemos até mesmo rejeitar as coisas que nos são oferecidas, não apenas seremos parceiros nos banquetes dos deuses, mas também de seu império. Isso aponta para viver em conformidade com a natureza, ou simplesmente de acordo com as coisas como elas são, em vez de entrar em conflito com isso. Agora, Epicteto quer nos fortalecer contra a dor da perda, mudando nossas percepções sobre as coisas que amamos. Em vez de pensar que possuímos algo, ou que temos direito a algo, ou a estar com alguém, poderíamos ver tudo como algo emprestado. Nunca diga, eu perdi, mas eu devolvi. Seu filho está morto? Ele foi devolvido. Sua esposa está morta? Ela foi devolvida. Sua propriedade foi tirada? Bem, e isso também não foi devolvido? Mas aquele que atirou é um homem mau. Mas que diferença faz para você a quem o doador designa para retomá-la? Enquanto ele a dá a você para possuir, cuide dela, mas não a veja como sua, assim como os viajantes veem um hotel. Quando pensamos nisso, a visão de Epicteto sobre as coisas não está muito longe da verdade. Nós não possuímos nada além de nossa faculdade de raciocínio, porque se possuíssemos nossos filhos, nossos cônjuges, nossas propriedades, então não seríamos capazes de perdê-los. Portanto, a ideia de que estamos emprestando se ajusta melhor à realidade, já que sempre há um momento de devolver o que não é nosso. Se apegar a bens emprestados é uma receita para a dor. Portanto, de acordo com Epicteto, não há problema em ter coisas, até mesmo desfrutá-las, desde que possamos deixá-las de lado a qualquer momento. Número 2. Pare de se apegar às opiniões dos outros. Quanto nos importamos com o que os outros pensam de nós. Muitas pessoas fazem de tudo para serem queridas. Por quê? Bem, essa é a pergunta. Especialmente nos dias de hoje, simplesmente não ser querido não coloca nossas vidas em perigo na maioria dos casos, já que não estamos mais vivendo na era tribal, quando a aceitação pela tribo era uma questão de vida ou morte. No entanto, as pessoas terem uma opinião sobre nós têm seus benefícios. Por exemplo, quando somos agradáveis é mais fácil fazer amigos. Quando somos atraentes, é mais fácil encontrar um parceiro romântico. Quando somos vistos como inteligentes e capazes, as empresas são mais propensas a nos contratar. Mas Epicteto acredita que todos esses fatores externos são inferiores à nossa equanimidade. Ele nos diz, por exemplo,
que não devemos ficar tristes quando não somos convidados para uma festa. Especialmente se não gostamos muito do anfitrião. Ser convidado para uma festa tem seu custo, é agradar e comparecer. Se não estivermos dispostos a investir tempo e energia em socializar com uma pessoa em particular, não devemos ficar surpresos se não formos convidados para sua festa. Não podemos ter os dois lados. Ao não ser convidados, podemos não experimentar as alegrias daquela festa, mas não o louvando a quem você não gosta de louvar, ou não suportar seu comportamento ao entrar. Agora, isso parece uma recompensa bastante boa. Independentemente do prazer que isso traz, a busca contínua de ser querido é muito exaustiva. Elogiar pessoas que não queremos elogiar, participar de encontros sociais que não queremos participar, e para quê? Não é para a nossa tranquilidade, não pode ser alcançada se sempre nos preocuparmos com o que as pessoas pensam. Além disso, Epicteto diz que devemos ser alvo de risadas, ridicularizados e desprezados, se esse for o preço que pagamos pela equanimidade, liberdade e tranquilidade. Devemos estar contentes em ser considerados estúpidos, e quando alguém falar mal de nós, devemos dizer: ele não conhece minhas outras falhas, senão não teria mencionado apenas essas. No final do dia, as opiniões das outras pessoas estão além de nosso controle, mas o grau em que elas nos afetam está dentro de nosso controle. Nós nos apegamos às opiniões das pessoas e nos deixamos guiar por elas, ou aproveitamos o benefício que podemos obter delas antes de deixá-las ir para sempre e apodrecer no passado? Tudo se resume a manusear habilmente a ferramenta que nos é dada, que é a nossa capacidade de formar opiniões sobre opiniões. Lembre-se de que não é aquele que profere insultos ou agressões quem o ofende. Você se ofende por meio de sua opinião sobre essas coisas. Quando, portanto, alguém lhe provoca, tenha certeza de que é a sua opinião que o provoca. Número 3. Pare de se apegar a resultados e ideias. O universo nos subjugou sem misericórdia alguma. Tente controlá-lo e você perderá todas as vezes. Tente mudar o que ele é. Travaremos uma batalha que não podemos vencer. No entanto, as pessoas muitas vezes estão ocupadas com o que deveria acontecer agora, ou com o que deveria ter acontecido no passado, ou o que deveria acontecer no futuro. E quanto mais as pessoas insistem, mais a vida irá te bater. Epicteto nos diz como devemos tratar um servo. Mesmo que se espere que um servo seja obediente, ele deixa claro que é de tamanha importância para nós que deveria estar em seu poder não sempre se conformar com essa ideia. As pessoas são pessoas, e é da natureza delas não se comportar sempre como desejamos. Agora, o que é mais importante, que um servo nunca seja ruim ou que o mestre esteja feliz. Não podemos ter os dois. E a aceitação de que um servo não age sempre como desejamos é o preço que pagamos pela equanimidade. Podemos usar esse exemplo como uma metáfora para qualquer coisa. Por exemplo, não podemos esperar que o mundo seja inofensivo. Silenciar pessoas que são ofensivas não vai mudar o fato de que haverá sempre alguém ofendendo alguém, desde que não tenhamos renunciado à nossa humanidade. Portanto, a ideia de um mundo inofensivo no qual os humanos estão envolvidos é irreal. E impor tal ideia sobre os outros provavelmente faz mais mal do que bem. Uma abordagem mais útil seria sendo mais gentil com nós mesmos, que é algo que temos controle. Os outros podem ou não seguir nosso exemplo, mas isso não está em nossas mãos. Como Epicteto afirmou, não exija que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que elas aconteçam como elas acontecem, e você se sairá bem. Epicteto enfatiza que não podemos controlar o mundo, mas podemos controlar nossa atitude em relação a ele. Alguém pode nos insultar, mas não pode controlar o que pensamos ou sentimos sobre isso. Alguém pode tirar nossos pertences ou roubar nosso dinheiro, mas não pode controlar se ficaremos ou não deprimidos com isso. Nossos companheiros podem nos trair, mas depende de nós em que medida isso nos afetará. A vinda e a partida do mundo não estão sob nosso controle, e se mesmo assim nos apegarmos a elas, perderemos. Mas se as aceitarmos e nos concentrarmos em viver bem, apesar dos caprichos do destino, então nós venceremos. Caso você tenha mais conselhos que possam nos ajudar a alcançar a serenidade de uma vida de paz, peço que, por favor, deixe nos comentários. Se você tiver gostado do vídeo, ficaria muito grato caso você deixasse o seu like e se inscrevesse no canal, pois assim vou continuar me esforçando ao máximo para entregar um conteúdo de qualidade para vocês. Juntos teremos sempre o nosso crescimento em foco.